Bem, crianças, a paz do Senhor! Um beijo para vocês e um abraço bem apertado. Estou morrendo de saudade. Sei que eu vejo muitas crianças, algumas na verdade lá na igreja, né? Porque nem todas podem ir. Tem uma faixa a partir de 10 anos que está podendo ir para os cultos. Mas eu deixo aqui o meu abraço virtual até para elas, porque lá também não posso abraçá-las, né? Mas isso logo vai passar, eu creio assim. Bem, crianças, estamos aqui a mais uma EBD em casa. Vamos lá? Antes da gente começar, nós vamos orar e louvar um hino. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos por mais um momento que o Senhor nos dá em Tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela proteção, pela provisão, pelo alimento de cada dia que o Senhor nos dá, pela saúde, porque em meio a tudo isso, o Senhor tem nos dado saúde. Glória ao Senhor por tudo isso. Te apresentamos a nossa aula, que já vamos começar. Que o Senhor venha me ensinar e ensinar as crianças também. E que quando esse vídeo terminar, nós venhamos sair fortes, corajosos e reanimados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém! Coisa boa! Vamos lá louvar a Deus? O meu barco é tão pequeno, Mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo. Ele é o quê? E ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Vou navegando, quando malha a tempestade, ela não pode me afundar. Vou navegando, Vai, crianças! sobre o mar, E a tempestade, ela não pode me afundar. Pode não! O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Amém! Olha aí! Vamos lá, sem mais demora, para o vídeo não ficar muito longo e vocês não se cansarem, né? Ai, tia, fala demais. Então vamos aprender a mais uma EBD. Bem, o título da lição é Esther, a rainha que salvou o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. E o versículo-chave, certo? É: Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E essa é a lição de primário, certo? Então vamos lá. Essa é a lição 13, é a última lição dessa revista, mas próximo domingo vamos começar com uma nova, tá bom? Bem, a história de Esther é a seguinte: tudo começou quando o rei Assuero decidiu chamar todas as moças para o reino, tá certo? E quando essas moças estavam lá, ele escolheu uma para ser a rainha. E quem foi escolhida, claro, foi Esther, uma moça muito jovem, uma moça muito bonita, né? E ali o rei escolheu e fez uma festa grande para comemorar o casamento, né? E ele naquela festa colocou a coroa sobre a cabeça de Esther. E aí ela começou a ser a rainha. Mas nem tudo são flores, crianças. Nem tudo, né? Vamos lá. Mas aconteceu uma coisa, né? Que o rei não sabia e a gente vai descobrir também, tá bom? O rei Assuero colocou um ministro chamado Amã para ser o primeiro ministro, né? Tipo o braço direito do rei. Depois do rei é ele. Então, ninguém pode desobedecer a ordem desse ministro se o rei não disser outra coisa, né? Se ele tá dito e pronto. Só o rei era acima dele. E ele estava sentindo muito esse Amã, o nome desse ministro é Amã. Estava sentindo muito e queria que todo mundo adorasse a ele, se prostrasse diante dele. Já pensou, crianças? E
ele ficou muito chateado com um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é um homem judeu, né? E vivia ali um povo também, nesse reinado vivia um povo judeu, mas eles eram maltratados. E muito mais por esse homem chamado, como é o nome das crianças que eu disse? Amã, muito bem. Esse ministro Amã, ele ficou muito injuriado com Mardoqueu, porque ele pediu para Mardoqueu se ajoelhar, se prostrar diante dele como reverência, e Mardoqueu não, e disse que eu só me prostro diante do Deus Todo-Poderoso. Ele ficou com muita raiva, esse Amã. Então ele chegou para fofocar lá no Riachuelo, né? E chegou lá e cochichou assim, estou imaginando junto com vocês, crianças, cochichou para o rei e disse: o povo judeu é um povo desobediente e não aceita ordens reais. Olha que mentira, é muita mentira, é porque ele queria que ele fosse adorado onde quer que ele seja, né? Onde quer que ele fosse. E o povo não fazia isso. E ele mostrou um plano para o rei. Vamos matar esse povo judeu, porque está ensinando outras coisas ao nosso povo. Vamos matar. Aí o rei deu um anel para ele e disse: faça o que você quiser, o que tiver bem aos teus olhos. E assim ele fez, mandou carta para alguns reinados. E o negócio começou a crescer, crianças. E Mardoqueu ficou sabendo disso. Bem, eu não contei pra vocês, mas Esther é filha adotiva de Mardoqueu. Ou seja, ela também era judia, era no meio do povo judeu. Então, ela também ia morrer, né? Porque ela fazia parte desse povo. Ela está sendo rainha, mas ela não falou qual era a linhagem dela, de onde ela vinha. Porque se ela falasse que ela era judia, ela não entrava nem no reino, né? Então, Amã e nem o rei sabia que Esther era judia, e Amã fez esse plano e mandou fazer forcas para enforcar esse povo, o povo de Deus, o povo judeu. Mardoqueu soube dessa história, né, e mandou darem um recado para Esther, contando tudo que ele descobriu de Amã, né? E Amã era um ministro, né? Então, quando a notícia chegou para Esther, Esther ficou muito triste, ficou preocupada. E agora o povo de Deus, nós vamos morrer? Não. Aí ela mandou outro recado para Mardoqueu, porque eles não podiam se conversar, não podiam se encontrar, porque senão iam descobrir que ela vinha dessa linhagem, né? E Mardoqueu, quando adotou Esther, ela ainda era um bebezinho, porque os pais de Esther morreram. E o pai de Esther, que morreu, né, ele era o tio de Mardoqueu. Então, quando morreu, ficou só Mardoqueu de família, né? A única família de Esther era Mardoqueu. Então, Mardoqueu criou ela como uma filha, pegou ela ainda bebezinha, tá certo? Então, Mardoqueu fez um plano e botou ela ali dentro do reino, e ela foi escolhida pelo rei, né? Esther achou graça aos olhos do rei, o rei achou ela bonita, então convocou ela para ser a rainha, e ela aceitou, e bora lá. E quando ela descobriu isso, ela mandou um recado para Mardoqueu e disse: eu vou até o rei e vou pedir para ele mandar parar essa história, né? E vou falar para o rei poupar esse povo, né? O meu povo. Só que Mardoqueu mandou outro recado para ela: diga a ela que não vá, porque ninguém, gente, nem a própria rainha poderia chegar até o rei sem que o rei chamasse ela. Se alguém ousasse chegar perto do rei sem ser chamado, seria morto. E a rainha não era diferente, e Esther sabia disso, e Mardoqueu também sabia disso. E disse: diga a ela que não faça isso, porque o rei não vai poupar a vida dela. E Esther ficou muito preocupada: o que vamos fazer? Então Esther teve uma ideia: vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Não comeremos e nem beberemos, nem o povo que está lá e nem as minhas senhoras, né?
as mulheres que serviam a ela dentro do reino. Então, passado esses 3 dias, então eles ficaram orando, jejuaram, né? Passado esses 3 dias, Esther resolveu ir até o rei. Colocou a sua melhor roupa, né? Sua coroa, e ficou à porta. E o rei viu ela ali e ele levantou o cajado para Esther. Quando o rei levanta o cajado é porque pode ter a sua oportunidade de falar, né? E glória a Deus que Esther foi sábia, né? Pediu direção a Deus e Deus mandou ela ir no tempo certo e acalmou ali o coração do rei. E quando ele levantou assim o cajado para ela, ela se aproximou, colocou a mão no cajado, se reverenciou diante do rei, do seu rei, né? E o rei disse: "O que queres, Esther? O que te pedes?" E ela disse: "Eu quero fazer um banquete em homenagem ao rei. E eu peço que o ministro Amã também participe desse banquete." O ministro Amã se sentiu, né, muito valorizado. Eu fui chamado pela rainha, estou sendo reconhecido aqui, né? E ali era um plano para Esther e a mãe nem o rei sabia que ela era judia, né? E ela estava ali tramando algo, pedindo a Deus, né? O que ela vai fazer? Pronto, chegou a hora do banquete e o rei perguntou, ela fez 2 banquetes. No último banquete o rei perguntou mais uma vez: "O que tu queres?" E ela disse: Senhor, eu peço que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo da morte. E o rei Assuero disse: "Mas minha rainha, não precisa temer a sua vida." Ela disse: "Como não? Se o meu povo está correndo perigo de morte." E ele se levantou, o rei, e disse: "Quem é esse que está querendo a sua morte e a morte do seu povo, que eu vou matá-lo?" E a rainha Esther, né, olhou assim para o lado e disse: "É esse malvado Amã." E sabe o que aconteceu, crianças? O rei mandou enforcar o Amã na forca onde ele tinha feito para os próprios judeus. Olha aí, tá vendo como Deus é bom? Quando a gente espera no tempo do Senhor, Ele batalha por a gente, crianças, mas é tudo no tempo dele. Então ali ela falou, né? "Eu sou judia e o meu povo também é judeu." Então o rei não mandou matar, né? Ele gostava muito achava Esther muito bonita, né? A sua rainha, e ela não se metia onde não devia, ela não fazia coisas que a outra rainha no passado fez para ele. Ele via essa rainha diferente, né? Então ele quis honrar ela e honrou, né? E salvou ela e o seu povo, o seu pai. E ela ali falou para ele quem era o pai dela, Mardoqueu. E ele ali ficou no lugar de Amã, recebeu a casa de Amã. Olha aí como Deus é bom. Deus honra no tempo certo, crianças. Então espera o tempo certo e tudo vai dar certo. Mas tem que fazer a vontade de Deus, viu? Tem que esperar o tempo certo de agir, porque Ele vai nos dar estratégia, como deu para muitos, como deu para Davi, né? Quando Davi foi ali no gigante, os homens que lutavam não estavam preparados para isso, não estavam preparados diante de Deus, mas Davi estava. Tá vendo como é bom servir a esse Deus? Né, crianças? Então é isso. O povo judeu salvou... o povo judeu ganhou um presente de Deus. Foi Esther, né? Deus deu um presente ao povo judeu, Esther, que lutou pelo seu povo. Assim Deus fez pra gente também. Sabe quem Ele enviou? Não foi Esther, não. Enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo também salvou o seu povo de todo o pecado. Ele é o nosso advogado fiel, né? Filho, por amor a nós, né? O seu único filho, o filho que Ele amava por amor a nós, para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. Estamos aqui esperando a vinda de Jesus Cristo para nos levarmos para o céu e encontrarmos com Deus e viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo.
Amém, crianças? Então fica firme na tua fé, que eu fico firme na minha fé, e nós vamos assim, juntos, de mão dadas, unidos, vencendo a batalha de cada dia, tá certo, criança? Então, assim como Jesus, né, tem o melhor para nos dar, nós temos que entregar o nosso melhor também para Deus, pois Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, certo, criança? Então, essa é a história de hoje, né? Então, eu oro a Deus, se tem alguma criança, alguma família que está assistindo esse vídeo nesse momento, cultuando o Senhor, e dentro dessa família existem pessoas em seus lares que não são evangélicas ainda, que não servem a Deus ainda. Senhor Jesus, eu te apresento essas pessoas nesse momento, que o Senhor venha tocar em seu coração, dá mais uma oportunidade, Senhor, que essa história venha tocar o coração dela, que ela venha entender qual é o teu plano, que o Senhor tem plano de salvação, quer que todos sejam salvos, né? E nós só conseguimos enxergar a verdade, como a tua palavra diz, é pela tua palavra, pois tu és a verdade, Senhor. Não existe outro caminho senão Jesus, certo? Não existe, não se engane, Jesus. Nós só vamos para o céu através de Jesus. Nós temos que declarar em todo canto, criança, na escola, no shopping, na praia, no parque, em todo canto, em casa, na casa do amigo, temos que declarar: eu sou evangélica, eu sou serva do Senhor, eu sirvo a Deus ali na congregação de Nazaré 2 da Assembleia de Deus. Não é coisa pequena, não. Nós somos filhos de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso é coisa boa de se viver, crianças, tá certo? Então, um beijo pra vocês. Estou morrendo de saudades. E logo estaremos aqui de volta para mais uma EBD em Casa. Um beijo e até mais.